A minha afirmação, não iremos virar abril no vermelho. Deputado, quando a gente conversa aqui, a gente está falando de um contexto. O Estado é devedor de 20 bilhões de reais para pagar, ele é devedor de 13º, ele é devedor de recomposição de depósito judicial, ele é devedor em todos os sentidos. Agora, alguns pagamentos estão sendo feitos, né, de forma a dar uma manutenção mínima ao Estado. No caso, quando eu falei que não iremos virar abril no vermelho, o senhor deve estar lembrado que anteriormente ao falar isso, nós tivemos algumas situações que aconteceram em abril. Por exemplo, o pagamento de precatório, né, a gente recebeu 781 milhões de precatórios, ou a negociação com o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais em reduzir o volume de repasse precatório de 90 para 15 milhões, dando fluxo positivo para o Estado de 75 milhões, o não pagamento de PASEP, que nos incrementa em 50 milhões, o não pagamento reduz a minha despesa de caixa em 50 milhões, e o recebimento de recomposição de FPE de 26 milhões. E isso fez com que nós não virássemos no vermelho, né? Pelas projeções que a gente tem, até o fim do mês, não viraremos no vermelho. É importante sempre, quando a gente trabalha a conta pública, é importante entender o contexto e sempre saber como funciona receita e despesa. Isso é muito importante. Então, a afirmação tem este contexto. Com relação à execução orçamentária, mais uma vez é importante entendermos, a execução orçamentária, ela certamente acarretará um aumento de despesa na saúde, né? Se ela não ocorreu até agora, é porque a execução ainda está ocorrendo. Não há, vou reafirmar aqui, não há contingenciamento por parte do Estado com relação à despesa de saúde. O Estado tem todo o recurso que for, todo o recurso será direcionado para as despesas de saúde, tudo que for necessário. Não há contingenciamento. Com relação à segurança e educação, a educação, há contingenciamento, mas cumpriremos o índice da educação, é um índice constitucional, iremos contribuir. E o da segurança, há contingenciamento sim, há contingenciamento, estamos sim contingenciando parte dos recursos, como já inclusive foi abordado aqui, o deputado colocou, se não me engano, o deputado André, que então colocou a questão dos recursos que estão sendo contingenciados, no caso ali especificamente de prevenção a novos crimes. Quer dizer, o contingenciamento existe sim. Então, é sempre importante avaliar o contexto, avaliar pontualmente ou ainda de forma, o tempo ainda não decorreu o suficiente para fazermos uma análise, é importante a gente entender que não é assim que funciona a questão das contas públicas. Ainda a questão do momento político, a questão dos governadores assinarem a carta, eu não vou fazer aqui análise política, não cabe a mim qualquer tipo de análise política. Com relação aos recursos da União, o Estado tem recebido de acordo com o que a lei assim determina. O governador tem negociado com a União. Agora, não existe a possibilidade de se passar qualquer recurso ao Estado de Minas Gerais que não seja aprovado em uma lei. E uma lei federal, não há outra hipótese. O Estado, a União, não pode chegar e depositar recurso do Tesouro da União, depositar no recurso do Tesouro, depositar na conta do Tesouro Estadual. Isso não existe, a não ser que seja aprovada uma lei. Com relação aos bancos públicos, a gente está buscando o entendimento econômico financeiro. Simplesmente eles não podem emprestar sem nenhum tipo de estudo econômico financeiro. É assim que funciona, não adianta, não existe outra forma das coisas acontecerem. Então, infelizmente, não é no tempo que desejamos, mas é o tempo que existe, não tem outra forma. Eu, pelo menos, desconheço outra forma de se passar recurso para um Estado que não seja lei federal ou uma negociação com os bancos públicos. Não conheço de outra forma, fundo a fundo, quer dizer, sempre com uma lei federal amparando esse processo. Tá? Com relação ao esclarecimento sobre arrecadação, problema nenhum, né? O senhor deve ter visto que no início da minha fala eu falei que chegamos na quinta-feira a ter 36% de perda de arrecadação e agora já estamos com menos de 30%, em torno de 29%, de 28% de perda de arrecadação, e é dinâmico. Essas coisas, a arrecadação funciona desta forma, né? O senhor colocou a questão de que nós atingimos a meta, sim, e eu afirmei isso na minha entrevista na quinta-feira passada, em que o Estado, até março, estava indo de forma excepcional na arrecadação. Nós tínhamos melhorado de forma real a arrecadação do Estado.
Tanto é que não estava previsto o pagamento de 13º de outras categorias, foram pagos da segurança, e a gente conseguiu pagar quase 700 milhões de 13º não previsto do Estado. Então, mais uma vez reforçando que as contas públicas sempre devem ser analisadas, incluindo receita, despesa e o contexto que ela se apresenta. Então, é importante colocar que o Estado não tem nada a esconder, não tem nada que o que se fala publicamente não esteja anunciado. Se quiser uma informação específica, a gente coloca. A arrecadação, sim, estava excepcional até meio de março. Eu sempre falei isso, a gente estava atingindo as metas, sim. Agora, em abril, nós já temos queda de arrecadação de forma significativa, em que ainda não reflete a piora grave que vai acontecer em maio. Em abril, nós estamos recebendo a atividade econômica de março. Competência de março está sendo recebida em abril. Em março, ainda tivemos atividade econômica até o segundo decêndio de março. A partir do terceiro decêndio, tivemos já uma atividade econômica aquém do esperado. Agora, em abril, teremos uma atividade econômica mais deprimida que se refletirá em maio. Por isso que a gente espera, infelizmente, que a arrecadação caia em torno de 1,150 bilhão, são as projeções que a gente tem e vem se confirmando, e para o mês de maio, há uma perda de arrecadação de 2,2 bilhões. Nós não temos problema nenhum em colocar esses dados à disposição. Muito obrigado.